Olá, boa tarde. Eu sou o Daniel Ribeiro e estou fazendo um primeiro experimento aqui de uma live mais diurna. Eu sempre faço as lives à noite e hoje estou fazendo essa experiência por um motivo objetivo muito especial, que é o meu convidado está em Portugal, ele mora em Portugal, o Vitor Mercuriano, que é um internacionalista, e a gente vai falar, entre outras coisas, sobre essa carreira. É, E a ideia de fazer essa live nesse horário é porque para ele são 9 horas da noite, então para não ficar muito tarde, a gente resolveu fazer isso. Esse aqui é o perfil do curso de línguas, que é um perfil onde eu falo das coisas, de uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é aprender idiomas, naturalmente. E eu também sou um professor de inglês e tenho um curso online que é o Post English, que é um curso que usa uma metodologia toda diferentona com post-its. Tem um link na bio aqui, se você ainda não conhece, clica lá para você conhecer e aprender a falar inglês de uma vez por todas. O Vitor Mercuriano é um cara super interessante que tem uma história de vida muito bacana para contar, e parte da vida dele, do que ele faz hoje, tem a ver com ele falar inglês. Então ele vai contar isso pra gente. Dá um tempinho aqui pro Vitor entrar. E aí a gente vai recebendo também os outros convidados. Vamos ver quem tá chegando. Ih, como isso aqui é meio novo. Ah, eu tenho um filtro aqui que chama Lisboa. Que olha, eu vou deixar. Nunca fiz live com filtro. Tô muito amarelo. Vamos testar outra coisa. Pera aí. Tirar. Coloquei o filtro. Vou deixar com filtro, hein? Vou fazer uma live hoje toda diferente do que eu tô acostumado a fazer. Até filtro vai ter. Tô esperando. Tô mandando aqui. Beleza. Tô aqui esperando o Vitor Mercuriano, meu convidado brasileiro, mas que mora em Portugal. Ele tá aqui presente. Eu vou chamar o Vitor pra gente ir começando, e aí as pessoas vão entrando e vão sentando na janelinha. Essa live fica gravada, então depois quem assistir nos próximos dias, semanas, meses, vai poder acompanhar aqui tudo que a gente conversou. Deixa eu te chamar aqui, Vitor. Olá, Vitor, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Muito obrigado por você ter aceito esse convite. Estou fazendo uma experiência aqui de lives Olha, mais Vanda Chase, deixa eu diurnas. só dizer uma desculpa, deixa eu só falar um oi para Vanda Chase, que é uma convidada minha para uma das lives que eu vou fazer. Oi, Vanda, seja bem-vinda. Claro, bem-vinda, Wanda, bem-vinda a quem estiver chegando aí. Vitor, queria que você me contasse quem é você, contasse para quem está assistindo a gente quem é você, e que você já me falasse sobre o que é um internacionalista, o que faz, como vive, onde habita. Então, o internacionalista basicamente é a pessoa formada em relações internacionais. Uhum. O que ele faz exatamente? O internacionalista ele tem, quando se forma, quatro matrizes básicas de atuação, tá? E daí se ramifica. Tá bom, Vandinha, um beijo para você, tá? Vamos combinar nosso dia. Enfim, a Wanda Chase é a Glória Maria da Bahia, tá? Maravilhosa. Enfim, o internacionalista, na formação dele estrutural, o esqueleto da formação dele, ele é formado para atuar em
Arbitragem, que é o direito internacional, e eu posso te Uhum. dar como exemplos, por exemplo, a atuação no Tribunal Penal de Haia, na Organização Mundial de Saúde, na Organização Mundial do Comércio, mediação de conflitos internacionais, independente de participar ou não de organizações internacionais, mas representando também estados. Ele pode atuar em comércio internacional, o que é diferente de comércio exterior, tá? Uhum. E aí a diferença baseia particularmente em mim. O comércio exterior é a pessoa mais técnica, que vai trabalhar com papelada aduaneira, que vai trabalhar com essas coisas do desembaraço aduaneiro e liberar as remessas internacionais. E o internacionalista, ele vai justamente trabalhar os mercados internacionais para aqueles produtos, para aquelas propostas, para as coisas que ele quer desenvolver no mercado. Um exemplo, a Alpargatas, depois de ter aquela sandália que a gente conhecia, as Havaianas, por exemplo, que era aquela sandalinha branca com a bordinha azul e tal e tal. Quando ela resolveu se internacionalizar, teve internacionalistas atuando como traders, que foram estudar o mercado, estudar as culturas, desenvolver o produto para aqueles espaços especificamente, e daí então inserir o seu produto. Esse é o papel do Uhum. internacionalista. Legal. Um outro Deixa ramo eu de só fazer atuação. uma observação. A Débora falou que o seu som estava com um pouco de eco, mas está dando para ouvir bem, né, gente? Se ficar ruim, vocês avisam pra gente aqui, tá bom? Eu tô com eco Porque de também para repente a mim. gente. Eu achava que era aí, sou eu, é isso? Será que é? Eu vou tirar um bom para você? Eu te ouço perfeitamente. Agora, por exemplo, Eu agora também. para o eco para mim. Agora para o Ah, eco para então mim. ótimo. Devia ser o meu microfone aqui, porque ele é meio novo e ele é meio ruim. Maravilha. Desculpa te Então, interromper. imagina. Então, um terceiro ramo de atuação do internacionalista, eu falei do comércio internacional, sim, a diplomacia. A diplomacia, ela se dá não apenas em nível estatal, em nível de Itamaraty, por exemplo, para nós brasileiros, mas também em níveis municipais. Existem inúmeras maneiras de atuação ali, que você pode internacionalizar cidades, você pode desenvolver memorandos de entendimento entre as cidades, você pode desenvolver irmanamentos entre cidades, e é a pessoa de relações internacionais que faz isso. E isso, o que isso ajuda? Proporciona compartilhamento de informação, de ciência, de tecnologia, não necessariamente passando pelos órgãos federais. No caso nosso, República Federativa. Além do Itamaraty, lógico que todo mundo que entra em relações internacionais inicialmente pensa nisso. E, por fim, o quarto principal ramo de atuação é o terceiro setor, que são as organizações não governamentais, nesse caso, em nível internacional, que aí eu posso trazer como exemplo a Anistia Internacional, o Greenpeace, e dentre outras coisas desse nível. A partir daí, você pode enveredar por vários ramos. Eu, por exemplo, não atuo em nenhum deles, eu atuo em hotelaria, né? Aham. Então, são coisas... É um curso extremamente multidisciplinar, você estuda história, filosofia, sociologia, relações internacionais, administração, comércio internacional. Então, são muitas das coisas que você estuda nesse curso para formar a multidisciplinaridade do internacionalista. Por isso que ele é tão habilitado para atuar em tão diferentes ramos. Legal. E Vitor, da onde que você vem? Idade que eu vi é ótimo, né? Então, eu nasci em Salvador, na Bahia. Assim, eu venho de tantos lugares, assim, é como diz uma música que eu escuto bastante da Daniela Mercury, eu sou de qualquer lugar, né? Eu sou minha Uhum. nação. Eu nasci em Salvador, morei no Rio de Janeiro, morei em Belo Horizonte, morei em São Paulo, morei aqui na Europa navegando, né? Trabalhei em navios cruzeiros. Moro em Portugal atualmente, aqui em Portugal já morei em umas 7 cidades exatamente, tá? Em geral, eu sou essa pessoa que está sempre buscando, cavando coisas e aprendendo cada vez mais com cada experiência que eu tenho. Então, assim, a minha origem de nascimento é Salvador, na Bahia, mas isso também não é um laço de aprisionamento. Você tá há quanto tempo fora do Brasil? Então, a primeira vez que saí do Brasil foi em 2007, né? 2007 para 2008 ali, eu vim trabalhar na Via Cruzeiro, aí eu rodei 13 países aqui na Europa.
E aí fiquei 2 anos nessa vida, depois eu voltei para o Brasil, justamente para terminar minha faculdade de Relações Internacionais, e aí fui morar em São Paulo. Antes de ir para o navio, eu já morava no Rio de Janeiro, e Uhum. depois vim para aqui, aí terminei, fui para o Brasil para terminar minha faculdade, e aí quando eu voltei para a Europa novamente, foi em 2017. E aí nessas idas e vindas, voltei para o Brasil em 2018, no final de 2018 praticamente. Em 2019 voltei para Portugal. Então, da última vez que eu saí do Brasil, eu estou há 2 anos e 2 meses aqui. Certo. Mas quer dizer, nos últimos 10 anos, mais do que isso até, você ficou praticamente mais tempo fora do Brasil do que aqui, né? Não diria 10 anos fora do Brasil, eu diria 2 anos de 2007 a 2009, final de 2009, no caso, né? Eu voltei em dezembro. 2017 eu saí novamente. Então, eu Ah, diria que certo. pelo menos Esses 7 anos você ficou aqui. Você ficou aqui. que eu voltei para terminar a faculdade, daí eu tive que começar Uhum. do começo, novamente, né? Já tinha começado, parei, tive que voltar novamente. Então, eu diria uns 5 anos fora do Brasil. Legal. Vitor, a gente tem uma impressão de que os brasileiros têm um certo talento, uma certa aptidão para a diplomacia, né? Bom, a nossa tradição diplomática sempre foi uma tradição muito admirada, né? A nossa diplomacia sempre foi muito sólida e muito consistente, né, no mundo todo. A gente carrega isso. Você acha que tem a ver com nossa cultura? De vir com uma cultura que está acostumada não necessariamente a mediar o conflito, mas que é uma cultura de um conflito, né? A nossa história é a história de conflitos, né? E a gente vai sobrevivendo aí meio mediando. Você acha que tem a ver com isso, que é uma questão cultural? Não, na verdade, não. Na verdade, a nossa questão cultural em relação a conflitos, na verdade, é justamente a falta da cultura, né? Certo. A gente tem uma tendência natural de viver sobre os conflitos para conseguir chegar às coisas. E a diplomacia é exatamente a eliminação do conflito para se chegar aos objetivos. Tá. Então, a diplomacia é exatamente, justamente quando a gente passa do estado de natureza, Thomas Hobbes que me abençoe, e passa no estado de direito, o conflito já não faz mais parte da resolução das questões sociais. E aí você precisa de mecanismos, de ferramentas que tragam instrumentos para que você resolva aquilo, para que você não precise novamente recorrer à força. E a diplomacia justamente é uma dessas ferramentas que te fazem não recorrer à força. Tá? Uhum. Nós temos uma sociedade muito conflituosa, até porque as relações humanas, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano, sempre foram pautadas nisso. Mesmo antes de a gente evoluir para o estado de sociedade que nós vivemos hoje, os homens viviam sim em pés de guerra, em pés de conflitos. Então, isso já um costume, um DNA nosso dos conflitos. E justamente a partir do momento que a gente entra em vida em sociedade, em vida a partir do direito, que você cria mecanismos para que a violência, a força, o conflito não seja mais uma alternativa para a resolução de pendências. E a Uhum. diplomacia, por exemplo, é uma delas. Legal. É uma tarefa complexa, né? É complicado pelo seguinte, quando você media um conflito, especialmente quando você fala de um conflito internacional, você está falando de culturas diferentes, de civilizações diferentes, de referências diferentes. Então, você não necessariamente vai conseguir achar um ponto em comum, um ponto convergente naquelas partes. E é justamente o papel do internacionalista, do diplomata, ou seja, qual que seja o organismo mediador, encontrar alguma coisa que as partes concordem. Por Uhum. exemplo, os Estados Unidos têm bomba atômica e não querem que ninguém mais tenha. Ninguém mais tenha. Por exemplo, a Coreia do Norte desafia isso deles, o Irã desafia isso deles, e aí eles vivem nesse eterno conflito que, graças a Deus, não chegou a guerra ainda. Mas, Sim. se você não tem um ponto de convergência ali, alguém naquele meio que diga, que consiga entender o Kim Jong-un e o Biden agora, né, no caso, diga, ó, vamos fazer um meio termo aqui, Uhum. você não vai sair daquele conflito. Você não vai parar os testes nucleares, os testes, sabe? O resultado disso sempre foi a ruína do ser humano, da sociedade. É justamente esse tipo de situação que a gente precisa mediar e que não necessariamente você vai conseguir. Não necessariamente você vai chegar a um acordo, porque as partes têm referências diferentes. Nós Uhum. somos ocidentais. Existem, sei lá, mais de 100.
diferentes civilizações no planeta. A gente tem a mania de pensar que a civilização ocidental é única, ou que tem que ser a única, ou que tem que ser a dominante, que o regime democrático tem que ser universal. A gente tem a mania de pensar isso porque nós somos ocidentais e condicionados, mas não necessariamente tem que ser assim. O Putin desafia os Estados Unidos todos os dias. E as pessoas têm o direito, inclusive o direito internacional garante isso, da autonomia, né, da autodeterminação dos povos. Sim. Enfim, então você precisa mesmo conseguir esses meios campos para você atuar. Esse é o papel do internacionalista nessa seara toda, assim, esse campo de atuação. Vai conseguir sempre? Não necessariamente, mas é o nosso ramo de atuação. Você fez uma referência ao Hobbes e eu fico muito pensando, quando a gente está conversando sobre essa história de conflito, que na história ocidental, a história mais antiga que a gente preserva, o livro mais antigo que a gente tem é a Odisseia e a Ilíada, que são as histórias de uma guerra e de uma consequência de uma guerra, né? A gente tem um certo, a gente como humanidade tem um certo carinho por essas histórias de guerra e de conflito, né? Por preservar, e mesmo textos orientais, como os Vedas indianos, ou como a arte da guerra chinesa, né, do Sun Tzu, porque eu gosto muito que o Maquiavel também escreveu um livro que se chama Arte da Guerra, e é muito mais sanguinário do que o Sun Tzu, né? Muito mais radical. Mas Bora, a Arte da Maquiavel. Guerra, os Vedas, a gente tem um amor por guardar essas histórias, né? Na verdade, assim, eu acho, na verdade, acho que não seria amor. Eu acho que seria o condicionamento que nós sempre tivemos enquanto espécie. Boa observação. Porque hoje em dia nós tentamos viver uma vida civilizada em sociedade, ao que nós hoje atribuímos o nome de civilização. Mas, desde que o mundo é mundo, a vida do humano, desde Homo sapiens, hominídeos e os outros anteriores, que eu não vou saber todos, lógico, é sempre pautado no conflito, na luta. Hoje em dia nós criamos mecanismos para evitar que a força seja um instrumento de resolução de conflitos. Hoje em dia a tentativa é essa, mas é muito sedutor isso. E quando você vive numa sociedade que, em geral, não evoluiu tanto, e isso eu falo academicamente, educacionalmente, para entender que a violência não deve ser um instrumento de vida em sociedade, então aquilo sempre tem que estar presente, sabe? O Thomas Hobbes, quando ele escreve O Capital, ele fala que o homem é o próprio lobo do homem. Você deve saber disso também tão bem quanto eu. O homem é o próprio lobo do homem. A Bíblia já dizia isso. Assim como o homem, como ferro se aguça com ferro, o homem se aguça com a própria face do homem. Mas só que as pessoas acabam esquecendo de entender que são de diversas maneiras. Então, não necessariamente. Quando as conquistas mongóis, que é o Gengis Khan, que ele lidera as conquistas mongóis, são exatamente a partir de conquistas de dominações, de invasões, de subjugação. A democracia nasce no contexto conflituoso. A democracia nasce, no sentido ocidental, na Grécia Antiga, numa sociedade que já era desigual, já era díspare. Entendeu? Então, assim, os homens têm, ao longo da sua história evolutiva, tentado minimizar essas bestialidades para viver em sociedade, mas fazem parte da sua característica, do seu DNA. Eu costumo dizer, por exemplo, o seguinte, eu te peço desculpas por me estender. Não tem que pedir desculpa, tá interessantíssimo. Deixa eu ouvir. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem a mania de dizer, o Brasil é assim, porque Portugal veio para aqui, só veio roubar e tirar tudo, só vieram os podres de cá. Mas você já leu Eduardo Galeano? Você sabe como que eram os índios antes mesmo da invasão portucalense? Você sabe que os índios que viviam no que hoje chamamos de Brasil nunca formaram sociedade? Nunca evoluíram do Paleolítico para o Neolítico? Você sabe que eles nunca foram sedentários? Nunca desenvolveram tecnologia? Nunca desenvolveram uma sociedade? Assim como, por exemplo, nas Américas, os maias, os astecas e os incas, em todos os seus períodos evolutivos. Você sabe que a gente já era podre desde índio? Então, é muito verdade acadêmica, verdade didática, dizer na escola que, assim, que a invasão portucalense trouxe isso.
Mas se você entender que existe já um DNA assim, que lógico, passamos por tudo e não estou legitimando, não estou defendendo, não estou dizendo que foi justo ou que não foi, mas a gente também já tem uma formação assim, se a gente não se der conta disso, a gente não muda isso. E lógico, eu não vou dizer que eu vou estar vivo para mudar isso. Isso é uma coisa de séculos, de gerações, de milênios. Mas você precisa ter essa consciência minimamente para que você consiga entender o que está acontecendo ali e atacar aquilo. E principalmente a partir de estudar aquilo, né? O Eduardo Galeano, para mim, é uma excelente referência, que ele não trata só dos índios, que na época a maior tribo, a maior nação era a Tupi, mas existiam outras, e que a própria tribo Tupi dizimou várias outras, já fazia contato com essas tribos indígenas da América Central e do Norte, mais evoluídas socialmente, mas ainda assim não absorveu conhecimento, não absorveu conteúdo para se melhorar enquanto sociedade aqui, porque eles nem chegaram a formar sociedade, tá? Então, assim, se você entende que existe uma coisa que a gente já traz desde antes, se você entende, quando o Eduardo Galeano trata o ciclo do Chaco, que até, desculpa, mas até excremento de aves era material de exportação, sabe? E foi um motivo de escravização. O ciclo da prata, muitos indígenas foram escravizados lá também na América Central. E se você entende que a gente continua aqui fugindo, pulando de árvore ali, de tribo daqui, acabou aqui os peixes, acabaram aqui as frutas, vamos fugir para outro lugar, vamos mudar de outro lugar, e a gente continua sendo sempre assim, então não foram só os portugueses que fizeram isso com a gente. Claro. Desculpa. Me lembrou de um outro autor também, um antropólogo super interessante, que é o Pierre Clastres, que é um antropólogo francês que veio para o Brasil, mas ele tem um livro muito legal chamado A Sociedade contra o Estado, que ele fala desses grupos indígenas que, de certo modo, eles guerreavam quando eles percebiam que um Estado estava se formando. Então, que eles não queriam essa formação do Estado. Eles não queriam essa formação de um poder que fosse subjetivo e que não fosse objetivamente quem são os líderes, quem que está pensando. Então, sempre que o pensamento saía dessa personificação, ou seja, que eles perdiam um pouco a referência de quem está liderando, de quem está pensando, eles guerreavam para diminuir a sociedade e ficar em grupos menores. É muito interessante. Isso te faz lembrar alguma coisa atualmente? Talvez, não sei. Eu não sei, eu acho que... Voltando a relações internacionais, se você pensar em hegemonia global, hegemonia política, na desestabilização dos governos locais, para que a potência dominante ou sua cultura dominante consiga penetrar? Sim. É a teoria do caos, é a cultura do caos. O caos enfraquece o poder. Você lembra da Primavera Árabe? Existiu toda aquela revolução, começou ali no Egito, né, para derrubar o Mubarak. O único problema foi fomentado internacionalmente aquela desestabilização, aquela instabilidade dentro. Foi para a Tunísia também partiu ali naquele Oriente, que eu não vou lembrar todos exatamente como foi, até no Iraque chegou que caiu o Saddam Hussein. Mas se você pensar que o problema é justamente esse, o problema só era desestabilizar. E não se tinha um plano de substituição de poder. E aí, quando você não tem um plano de substituição de poder, você estabelece o caos. E o caos vulnerabiliza. E daí você consegue se estabelecer como salvador. E um resultado um pouco trágico disso é a guerra da Síria, que dura até hoje, né? Que vem acontecendo. Exato. Tenho amigos sírios, inclusive, que dizem para mim, a vida era muito boa. Mas é justamente essa cultura da hegemonia dominante que eu escrevi um artigo sobre isso. Na verdade, meu TCC foi sobre isso, sobre o Oriente. O Egito, o Muammar Gaddafi foi assim, o Mubarak foi assim. Eles eram financiados pelas potências dominantes. Quando deixaram de ser interessantes, as potências dominantes começaram a desestabilizar os seus governos, as suas ditaduras que eram financiadas por eles, sabe? E aí você estabelece o caos para vir legitimar o seu poder invasor ou de salvador, entendeu? Isso faz muito, hoje em dia no caso política mundial, mas isso faz muito parte disso. Na época remota, o único império que ainda permitia restar cultura
dos seus dominados era o Império Romano, que absorvia as culturas. Vai no Vaticano, você vê que hoje em dia, dentro do Vaticano, a primeira vez que eu fui no Vaticano, eu fui no museu, e eu fiquei muito abismado, porque é uma igreja católica, é uma religião, e tinha mitologia egípcia ali, tinha mitologia grega. A primeira coisa que eu vi foi Apolo, no Jardim do Sim, Vaticano, sim. sabe? E você tem uma ala só de mitologia egípcia. E você vai, porque foi a única cultura que, quando dominava, se permitia absorver, se apropriar do que já existia e daí melhorar ou adaptar ou o que fosse. Tanto é que no Vaticano, a sede do cristianismo moderno, estão lá todos esses elementos. Imagina, para mim foi muito contraditório. Você chega dentro do Museu do Vaticano, tá Apolo de cara, sabe? Gente, Apolo, mitologia grega, politeísmo, dentro da igreja que prega o monoteísmo, sabe? E, enfim, são eu vou acabar me estendendo que eu adoro esse papo, mas tudo bem. Eu também adoro esse papo. O Otto tá até Otto, eu vi comentando você dos falar aqui dos mongóis mongóis, também, eu acabei de falar aqui, a gente falou agora há pouco, Otto, sobre as do conquistas Gengis Khan. A gente mongóis, do estava Gengis Khan comentando e um pouquinho tal. antes. É a primeira a guerra do Peloponeso, né? É a primeira, começa ali, a primeira guerra da história da humanidade, a primeira guerra que a gente tem, né? Datada, na Uhum. verdade. Que a gente conhece aqui na Exato. cultura ocidental, né, na literatura ocidental. É... Vitor, me conta uma coisa. Como que os idiomas fazem parte da sua vida e como que os idiomas aí eles contribuem para que a gente possa conhecer todas essas histórias e, sobretudo, eu gosto muito dessa abordagem que você traz de a gente precisa questionar as histórias, né? A gente precisa questionar o que a gente está sendo dito. E não significa que a gente não deve absorver. Não é um discurso de a mídia golpista, mas é um discurso de a gente precisa receber o que está ali e também questionar de onde vem e como vem, por qual olhar, né? Quem está contando essa história também. Me conta um pouco da sua relação com os idiomas, porque eu tô adorando o nosso assunto, mas eu quero te trazer um pouco de volta para cá. Porque a gente tem Também. muita coisa para falar e não temos tanto tempo. Tanto tempo, pois é. Então, a minha relação com os idiomas começa a partir do momento que, assim, eu tenho uma formação, como você me perguntou anteriormente, eu sou de Salvador, né? Eu venho de uma formação socioeconômica muito baixa. E a única ferramenta que eu tinha para conseguir mudar de realidade era a educação, tá? Então, pulando toda essa parte, antes que eu entre em tudo isso, já que nós não temos tanto tempo, quando eu tenho 3 formações atualmente, sou formado em patologia clínica, sou formado em química e sou formado em relações internacionais. No meio desse caminho, quando eu me formei em química, que eu comecei a trabalhar, eu senti a necessidade pela empresa que eu trabalhava de falar inglês, porque é uma empresa americana e eu precisava dessa ferramenta para mim, para me manter, para continuar ali, porque como você vai no caminho, o grupo, né? O homem é fruto do meio, porém é fruto do meio que ele se sente inserido. E naquele momento, todo mundo precisava estudar inglês. Quem não sabia tinha que estudar, quem sabia falava. E aí eu comecei a estudar inglês. Comecei a estudar e assim, foi estudar no curso mesmo, no cursinho mesmo. E é uma coisa que eu tenho muito comigo, muito forte comigo, é que educação e saúde não se poupa, né? O que eu posso fazer por educação por saúde, eu vou fazer. E até porque a educação foi a única coisa que eu consegui para me manter de pé, né? Vindo da realidade que eu vim. Então, o inglês entrou nisso, entrou nesse pacote aí de eu conseguir continuar de pé. Porque eu tenho um emprego hoje, eu não sei até quando eu vou ter. E se eu tiver capacitado, se eu tiver um pouco mais ou um pouco melhor instrumentalizado, eu consigo me recolocar novamente, ou menos dificilmente. E o inglês entrou nisso. Eu estudei 4 anos de inglês em Salvador. Depois que eu vim para fora, foi aí que eu peguei a fluência, né? Que eu comecei a trabalhar com isso, com gente do mundo inteiro. E desde então, tem 12 anos, 13 que eu trabalho com isso. Vitor, aprender inglês, esse momento que você começou a estudar inglês, teve alguma influência para te inspirar a mudar de carreira? Porque a carreira de internacionalista, ela está diretamente ligada a isso, né? Você ter uma capacidade aí de se comunicar com pessoas diferentes. E o inglês, a gente pode ter ressalvas ou não, mas ele é a língua que abre mais portas nesse momento do mundo, né? Inclusive para qualquer área do conhecimento, porque os artigos científicos do mundo inteiro são publicados em inglês, né? De qualquer área do conhecimento.
Aprender inglês te virou alguma chave que você quis ir para as relações internacionais? Não, na verdade, eu já fazia relações internacionais em Mas paralelo você com o ainda inglês. trabalhava como químico? Trabalhava como químico Tá. e eu fazia relações internacionais na faculdade e fazia inglês também ao mesmo tempo. Uhum. E o inglês, eu entrei para o inglês por causa do meu trabalho, porque a empresa tinha essa cultura americana e eu precisava falar inglês por isso. Só que o inglês ele se tornou maior até mesmo do que as minhas formações depois. Foi ele que veio abrir todo o mundo para mim. Porque Uhum. se não fosse inglês, por exemplo, eu estaria até hoje em Salvador, sabe Deus como. Não digo que seria ruim, não sei nem como eu estaria, não sei, né? Enfim, Sim. não estou lá, não sei. Mas é minha terra, inclusive, né? Mas se não fosse o inglês, pelos caminhos que eu trilhei, eu acho que dificilmente eu teria me recolocado tão bem em outros lugares. E foi justamente ele que me abriu as portas do mundo. Eu não nem sonhava viajar para fora, eu não tinha condições nem de imaginar viajar para fora. E se não fosse o Uhum. inglês, eu não teria chegado, entendeu? Vitor, você sabe que tem uma história muito engraçada, que eu era coordenador de uma escola há muitos anos, e um professor foi fazer entrevista para dar aula de inglês, e eu cuidava dessa primeira etapa de seleção, assim. E aí eu perguntei para ele, você tem alguma experiência internacional? E ele falou, olha, antes que você ria e tudo, eu morei muitos anos em Portugal e eu falava inglês todos os dias, porque Portugal é um país muito internacional, é um país pequeno da Europa, então tem gente da Europa inteira. Tem um clima agradável de verão, então tem muita gente da Europa que vai para férias de verão, né, principalmente para a parte do sul ali de Portugal. E ele falou, então eu aprendi muito inglês em Portugal, eu estou falando sério, não é risada. E é muito verdade, né? Portugal é muito inserido internacionalmente, né? Na verdade, Portugal é um país da moda atualmente, né? Não era, agora é. Uhum. Ele já foi. E aqui na Europa recebe todos os anos prêmios, cada cidade diferente recebe prêmios de melhor destino da Europa de 2018, 19, 20, enfim, cada vez é Mas Portugal não era, Portugal nunca foi um destino turístico, né? Uhum. Se você pensar até 2013, 2014, né? Depois da crise de 2012, por exemplo, teve a crise de 2008, depois teve outra em 2012, ele nunca foi um destino. Mas em Portugal, de repente, entrou na crista da onda, né? O clima ajuda bastante, porque em relação à Europa, é um clima mais temperado, Uhum. faz mais calor, não é que não faz frio, mas faz menos frio do que os países mais para a Europa. Eu costumo brincar com Portugal com isso, né? Então, muito dizer que Portugal não é Europa, Portugal é perto da Europa, né? Enfim, é uma É brincadeira que eu quase faço. Europa. É quase a Europa, tá ali do lado. E eu falo isso com os portugueses aqui só para provocar. Uhum. Enfim, e é Península Ibérica, então você sabe que tem um clima um pouco mais, meio que comecinho ali de entrar Mediterrâneo, então você ainda consegue pegar alguma coisa de Oceano Atlântico ali, né? Já não chega a ser tão frio. Aí mas se você vai subindo, você vai pegando muito mais frio. Você chega na Rússia, tem menos 30, menos 40 graus. Na Uhum. França, Uhum. eu peguei menos 12 graus na França. Sabe? Aqui em Portugal você não chega a isso. Você chega a zero, chega a -1, que para um alemão você tá de camiseta, entendeu? Exatamente. Então isso é bom. Tem o fato que Portugal realmente é muito bonito. É uma coisa que eles têm muito aqui muito forte, eu acho muito bacana, de preservação cultural, do seu patrimônio histórico e cultural. Eles têm isso muito fortemente. Então você vai a Lisboa, nos lugares turísticos, você respira história, entendeu? Uhum. E é muito legal você ver, por exemplo, a gente, como eu te falei da história, que a verdade didática, né? Que a gente aprende na escola. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, sei que lá, quem foi Marquês de Pombal, fez não sei o que aqui. Você vai na Baixa de Lisboa, você começa a entender o que foi o terremoto e o incêndio de 1854 e depois 1955 e tal. E você vê o projeto que ele desenvolve para criar uma nova Lisboa, para criar o padrão arquitetônico que eles têm aqui hoje e que nós temos no Brasil, em lugares como Ouro Preto, Pelourinho, por aí vai. Uhum. Você vê a história viva de fato, entendeu? Você vê a história viva de fato. Você vai entender que ninguém foi santo, ninguém foi demônio totalmente. Todo mundo foi um pouquinho de cada coisa, mas fez o que tinha que ser feito. Então isso é muito bacana. Então Portugal entrou nesse circuito. Tem praias, tem esse clima, tem essa coisa. E aí então, assim, o Reino Unido invade aqui todo verão, né? Todo verão, Uhum. que não falta inglês aqui, irlandês, escocês.
sabe? Francês também descobriu Portugal. Então, o francês vem muito para cá. Então, acabou se entrou nesse clima. Isso eu falo da invasão turística, tá? Sim, A sim. invasão de trabalho deixa para o brasileiro e para o africano e para o chinês, né? Porque tem muitos brasileiros, né? Principalmente nesse momento, tem muitos brasileiros indo para Portugal, né? E Na verdade, procurando Portugal. agora não, né? Que agora não pode. Tinha muito brasileiro vindo para cá, mas No muitos último ano e voltaram depois do meio. Covid. Mas muitos foram embora depois do Covid. Muita gente foi embora. Depois que chegou o Uhum. Covid, ficaram apavorados e com medo, foram embora. E agora, assim, ainda tem muito brasileiro aqui. Agora não pode mais entrar assim, né? Se você não tiver o documento daqui. Mas foi assim, a gente realmente tem muito, mas é porque Portugal, com esse boom todo que veio para aqui, não é nem necessariamente você entrar na Europa. Portugal precisa de imigrante para rodar. Uhum. Portugal não dá conta de rodar com esse, depois que virou o país da moda aqui na Europa, ser imigrante. Não tem mão de obra para isso. Não tem mão de obra para isso. Entendeu? Total. Precisa mesmo. Assim, eu não estou dizendo para você que está fazendo propaganda, vem aqui, vem aqui, vem aqui, é tudo fácil. Não. Mas se não fossem os imigrantes, e eu não digo só brasileiros, digo todos os imigrantes que estão aqui, Portugal não rodava. Uhum. Eu uma vez tive uma conversa com a Diana Quintas, que ela é sócia de uma empresa de imigração aqui no Brasil, e a gente estava conversando sobre isso, que foi no auge da crise dos refugiados, que é uma grande crise que a gente ainda está vivendo, e que agora ela está soterrada pela crise do Covid, mas que ainda está acontecendo, né? Mas no auge da chegada dos refugiados, que a Diana falava isso muito com as empresas, que tem uma visão conservadora, né, e uma visão de que a chegada de muitos estrangeiros no Brasil poderia ser prejudicial e tudo. E o que ela falava é que quando a gente observa a história, os grandes movimentos migratórios, eles coincidem com grandes movimentos de crescimento dos países, né? Nunca um país que está recebendo muitos imigrantes, ele está indo mal, né? Na verdade, são justamente essas trocas, e eu concordo com você, inclusive, essas trocas que desenvolvem o país, porque o imigrante não vem sozinho, não vem tomar o emprego do nacional. O imigrante não Uhum. vem, sei lá, tirar uma oportunidade de alguém. O imigrante, ele além de ele vir, ele traz com ele toda uma história e um arcabouço de conhecimento que ele pode usar aqui. E foi assim que as histórias foram contadas, foram assim que as nações se desenvolveram. Em todos, foi uma pesquisa recente que mostrou, em todos os países que o imigrante foi tornado parte, Uhum. eles cresceram. O Brasil, por exemplo, é um deles. Se você pegar 1902, o Brasil estava abrindo as Exatamente. portas para toda a Europa. As colônias alemãs, as colônias italianas que tinham lá, eles vieram e trouxeram seus conhecimentos de terra, de agricultura, para ajudar o Brasil a continuar vendendo café e cana, Uhum. né? No caso, Exatamente. açúcar. E, enfim, tá aí mais um momento de internacionalização. A Europa não tinha costume de tomar café. Portugal Uhum. não tinha costume de tomar café. Precisou se ensinar eles o costume do café, porque eles conheciam o chá da Grã-Bretanha na época. E foi sendo aprendido aqui o costume de tomar o café. Existe um café aqui em Lisboa chamado A Brasileira. É o café mais antigo de Lisboa, que é onde essa de Queiroz tomava café, Certo. sabe? Onde essa de Queiroz, e tem um outro que eu não vou lembrar agora pelo nervoso da live. E, inclusive, no café, é um café muito lindo, inclusive, chama A Brasileira, só para você ter uma noção. E no café tem uma mesa, que é aquela mesa não se senta, né? É um monumento, é uma mesa em Uhum. bronze, não sei, e tem o Essa de Queiroz em tamanho real, sentado lá. Certo. A estátua dele sentada lá, ele não se senta, ali é monumento, Uhum. sabe? E o Café Nicola também tem. Quem é o outro, meu Deus? Essa de Queiroz e tem um outro, que é o... Ai, desculpa, daqui se eu lembrar eu te falo. São Imagina, não dois tem que problema nenhum. eles viviam a vida boêmia aqui, sabe? Nessa coisa da Baixa de Lisboa, dos cafés, de beber, e enfim. E aí, quando a gente chegou aqui com essa cultura de café, com essa cultura da boemia, entendeu? Como que a gente deixou de ser Opa, só agrário? travamos. Voltamos. Eu travei? Voltamos. Deu uma travadinha rápida.
Ah, tá, desculpa. Eu não. Desculpa não, não foi eu. Mas Tá enfim. tudo certo, não tá tudo certo. Mas enfim, Mas então, sabe, é, essa coisa é muito bacana, é muito legal, porque justamente são influências de fora que ajudam o de dentro a crescer. Portugal hoje não vive sem café, mano. uhum, Café aqui é patrimônio português. De onde vem? Entendeu? do Brasil. Por exemplo, todo o desenvolvimento industrial do Brasil se deu com o capital migratório, né? Tanto imigratório quanto migratório, mesmo de dentro do Brasil. Então, esses movimentos são muito importantes. Vitor, me conta uma coisa. Depois do inglês, você aprendeu outros idiomas? Vivendo na Europa? Je ne parle pas français, mas je parle un peu français. Ah, mas c'est bon. Você peut communiquer très bien. Não, não. Eu estou estudando francês, eu estou estudando. Tá. Eu comecei desde o ano passado com essa pandemia, sabe, fazer alguma coisa de legal da minha vida aí, vai. Depois já leio muito, né? Então vou estudar um idioma novo para ver Uhum. se eu aprendo. E, lógico, o espanhol não conta que eu trabalho em hotelaria, a gente tem que se virar, né? Tá. Mas aí queria aprender uma coisa nova, aí eu entrei pro francês, né? Entrei não, eu comecei a estudar sozinho mesmo. E eu tô Uhum. gostando muito. Eu tenho muito amor pelo idioma, eu acho muito bonito. O francês eu comecei a estudar justamente porque eu acho lindo o idioma. Para além da questão de relações internacionais, que nós sabemos, né, como você falou agora há pouco, que o inglês é universal, mas o inglês é universal a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Primeira e Segunda Guerra Uhum. Mundial, quando os Estados Unidos se tornam os principais vencedores. Mas a língua universal era francês, né? Tanto que Exato. todos os tratados internacionais, oficialmente, em qualquer organismo internacional, são assinados em inglês e obrigatoriamente em francês. Depois, cada país tem a sua versão no seu idioma. Mas, Uhum. para o direito internacional, qualquer tratado internacional é assinado em inglês e francês. Que francês era a língua dominante e depois o inglês suplantou. Mas ainda assim o inglês se mantém na posição de língua importante mundialmente e são todos os tratados assinados assim, entendeu? Então E tanto no direito como nas ciências humanas, a França é o berço de muitas dessas culturas que nasceram. Culturas que eu estou dizendo de ciências, né, de ciências humanas, e principalmente o direito, né? Embora a base do direito seja romana e seja latina, é na França que o direito moderno se consolida, né? eu tenho um negócio com a França, assim, sabe, de uma curiosidade com a França. Como é que ela, tão fraca militarmente, conseguiu se manter tão poderosa por tantos séculos, né? Porque a Pois França, é. toda vez que entrava em guerra, a primeira que apanhava, né? Mas ela politicamente sempre foi tão poderosa, tão poderosa, e manteve seu domínio por muito tempo. Até o Tratado de Berlim, 1885, a França pega uns pedacinhos ali da África de consolo, né? Prêmio de consolação, porque ela era importante simbolicamente, né? Mas na Uhum. guerra mesmo ela já tinha sido invadida há muito tempo, né? Mas Pois enfim. é. Eles tinham um capital que não era exatamente o militar, mas eles tinham alguma coisa ali que eles sabiam jogar o Mas jogo, né? a França é o berço de todas as revoluções, de toda a intelectualidade. Você tem a Revolução Francesa em 1789, você tem Maquiavel em 1502 trazendo uma França diferente, você tem o Luís XIV, 13, 14, 15 com a sua dinastia que vem, sabe? Que traz revoluções para o mundo, sabe? A Sorbonne em 1200, na 1208 nasce Sorbonne, que sabe, tem uma outra, em 1213 é Sorbonne, em 1208 tem uma outra, que é a mais antiga do mundo, sabe? A França já era mais vanguardista, né? Sempre foi muito vanguardista. Eu acho que isso faz, na verdade, eu acho que é um poder de influência que a França sempre exerceu. E as artes que o mundo inteiro copiava, muita coisa era da França. E, lógico, tudo bem que a gente tem, você vai falar Roma, Império Romano, mas, gente, desde quando a Itália era Itália? Porque Milão já foi da França e já foi de Roma, né? E por aí vai, Uhum, sabe? uhum. Sim. E França sempre foi França, né? Então, assim, no desenho que a gente conhece, Milão é Itália, mas já o Ducado de Milão já foi da França muitas vezes, né? Porque eu tive em Milão, eu tive inclusive nesse palácio que foi palco de batalhas, e é uma coisa muito interessante como que, sabe, que é construído. E se você olhar Milão em si, ele tem muita influência francesa, sabe? Na sua arquitetura, um monte de coisa, mas eu não vou continuar falando, senão eu me empolgo. Inclusive, é muito curioso pensar nisso, eu nunca tinha pensado nisso,
mas que Milão se torna essa segunda capital da moda depois de Paris, né? Quer dizer, as semanas importantes de moda são Paris e Milão, então tem alguma Exato. É relação ali muito, que muita fica na coisa. história. Milão já foi muito tempo da França, depois volta, aí não volta, aí a França vencida de guerra, aí tem que devolver, entendeu? Depois guerreia de novo e por aí vai. Não foi assim, a Milão, agora toma Itália, te amo. Não, foi todo um conflito. Na verdade, a Itália é muito recente, né? Sempre que a gente fala de Itália, eu acho que a gente brasileiro. Eu sou de São Paulo e acho que principalmente de São Paulo, que teve. São Paulo e do sul do Brasil, que teve essa grande imigração Da minha italiana. Quando a terra, gente da fala minha de. terra. É, quando a gente fala de Itália, parece que, nossa, a Itália é uma coisa que sempre foi, porque os antepassados de muitos dos paulistanos vieram muitos paulistas vieram da Itália. Mas assim, é uma Itália muito recente também, né? A Itália é uma história muito nova, São né? Paulo tem muito essa cultura muito estrangeira, porque quando a gente abre, foi o processo de eugenia, né, que começa com Uhum. Vargas ainda, acho que no seu primeiro mandato, do clareamento da população, né, que inclusive nós passamos por esse processo, existiu essa política de governo clarear a população brasileira e culturá-la, né, a base, a referência era a Europa. E aí por isso que você, por exemplo, você é de São Paulo, eu morei em São Paulo mais de 10 anos, então você tem o Bexiga, que é totalmente italiano, você tem a Moca, que é completamente italiana, sabe? Porque naquela época, no Brasil rural e agrário, essas colônias vieram para se estabelecer ou no sul ou no triângulo ali de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, que era onde Uhum. tinham as terras cultiváveis, que eram as grandes propriedades de café, e no sul mais da coisa do gado, e também tinha muitas plantações da uva, de não sei o quê, e eles dominavam a técnica de plantação e colheita da uva, enfim. E aí as pessoas dizem, as pessoas hoje ostentam que eu sou descendente de italiano, mas o processo que foi de trazer eles para aqui, e de colocá-las no lugar, nem para eles foi bom. Quantos Exatamente. alemães do Sul... Eu tive lendo uma tese de mestrado de uma professora minha, que era justamente sobre essa migração alemã para o Brasil. A gente não presta desde sempre, tá? Já tinha falado isso aqui do Eduardo Galeano, né? A gente já não presta desde sempre. Muitos deles foram enganados para virem para o Brasil. Ah, Muitos uau, isso eu não alemães foram sabia. para o Brasil enganados. Depois, se você quiser, eu te mando aqui o link da Uhum, professora que eu uhum. li. E eles, inclusive, começaram a julgar os locais, os ex-escravos, atribuindo à condição deles a sua preguiça e letargia, para então justificar o fato de eles estarem assim, não entendendo qual foi a condição a qual eles foram colocados com a abolição em 1888. E mesmo eles, os alemães, existia uma propaganda midiática, um marketing muito forte, existiam pessoas contratadas na Alemanha para enganá-los, para dizer para eles que aquela era a terra do paraíso, que eles iam fazer o mundo, e ao chegar, muitos deles se deram de cara com nada. Uhum, E uhum. daí não tinha É, mais o que fazer. Assim, são muitas mazelas da nossa história, velho. Lógico que eu não estou dizendo que aqui pareceu pior que lugar nenhum. Eu estou dizendo, eu conheço da história do meu país, entendeu? claro, claro. Não, mas e tem uma outra coisa que é importante quando a gente estava falando um pouco mais cedo sobre a imigração e o quanto a imigração, na verdade, ela é economicamente positiva, mas a gente tem na história brasileira essa glamorização da imigração europeia, né? Que a história é contada como vieram os italianos, os alemães, mesmo os japoneses, e que não é contado como uma história de refúgio, que na verdade é uma história de refúgio, né? E me lembrou quando você está falando agora desses alemães enganados, que é o que acontece muito com refugiados contemporâneos, são os coiotes, que são essas pessoas Exato. que cobram uma fortuna para tirar a pessoa do O país, problema, o e às problema vezes não o é cara esse. promete ir para um lugar e vem para outro. Desculpa. Você me desculpa te interromper, mas o problema não são os coiotes, porque os coiotes a gente sabe que são fora da lei. O problema é quando isso é uma política de governo, quando isso é um marketing Exatamente. estatal, entendeu? Que foi o Exatamente. que aconteceu com eles. Na Alemanha, porque foi o que eu tive acesso para ler, que foi a tese da minha professora Silvia Siriani, mestre pela USP, tá no Google. Teve um professor meu que me mandou por e-mail, te mando se você quiser. Estou falando dos alemães porque foi esse que eu li. Mas se aconteceu isso com os alemães, você imagina com os outros também, né? Claro, claro. Entendeu?
Enfim, então é um processo que assim, é uma romantização muito grande. Fazia parte de um projeto político de clareamento da população brasileira. É um processo cruel, e assim, aí eu falo a partir de um lugar de fala, lógico. Então, foi um processo muito cruel que é romantizado, é contado, lógico. Toda a história contada a partir de quem domina é romantizada. Agora, quando você conta a história a partir de quem sofre, é diferente. E assim, juro por Deus que eu não estou falando como reivindicação, como bandeira. Eu estou falando no sentido de que se você sair da verdade didática e você começar a entender a verdade de fato, aí você vai entender que muita coisa não é exatamente como parece ou como contam que seja. Lógico que nem todo mundo vai acessar ou vai ter interesse nesse tipo de material, mas eu preciso saber, né? Eu preciso entender. Eu sou formado em relações internacionais, então eu preciso ir um pouco mais a fundo para isso. Eu preciso entender qual é a formação do Acre, por que o Acre é tão distante, é tão outro lugar e não Brasil. Eu preciso entender o que foi Castelo Branco fez ali, sabe? Eu preciso entender como que funda o Itamaraty, eu preciso entender por que a Guiana Francesa não é francesa, estando aqui na América, por que as Guianas holandesas ainda são Guianas holandesas? Por que, sei lá, como é o nome da ilha lá de Falkland Island, que chama, como que eles chamam? As Maldivas. As Maldivas são não, Falklands? não, Maldivas não. Maldivas é Malvinas. Malvinas, pois é. Então, por que Falklands não é Falklands e não é Malvinas, entendeu? Sabe, eu preciso entender isso. Em disputa até hoje, né? Não é um acordo. E aí teve uns 5 anos atrás, 5, 7 anos, fizeram um plebiscito para a população decidir sobre que bandeira eles queriam estar. Lógico que eles enfiaram o bando de britânico lá dentro, como é que o britânico vai voltar para ser argentino? Nem eu, né? Nem eu. Enfim. Exato. Vitor, desculpa, o nosso tempo tá acabando. Já? Olha só, passou voando. Eu tô adorando o nosso papo aqui, mas infelizmente a gente tem esse tempo. Eu quero te agradecer muito, olha, Débora falando aí, papo muito interessante. Eu não sei se eu correspondi ao que você esperava, mas eu gostei muito. Não, você me respondeu muito mais. Eu gosto muito de conversar com pessoas inteligentes, porque a gente vai puxando vários fios. E eu gosto, assim, quando a gente vê uma conversa, ou quando eu tô aqui recebendo um convidado para uma conversa, e que eu saio da conversa com essa sensação de, meu Deus, eu preciso entender tal coisa, tal coisa. Eu acho que o conhecimento que me estimula é esse conhecimento que te abre novas possibilidades, né? A gente não vai resolver todas as questões na cabeça, mas é importante essa semente do questionamento, e te agradeço muito por isso. Essa semente do, olha, a gente precisa rever a história, a gente precisa rever os fatos, a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Quero te agradecer muito. Queria que você me contasse um pouco para mim e para quem está assistindo a gente. Você também tem feito umas lives, recebido alguns convidados no seu Instagram para conversar. Eu queria que você me contasse um pouco quais são os temas e para as pessoas te seguirem, o que elas podem esperar de ver nas suas conversas com seus convidados. Então, eu tenho feito live sim, eu dei algumas entrevistas aqui em Portugal, né? E uma das coisas que até eu queria mencionar, vindo da extrema pobreza, como eu nasci em Salvador, na Bahia, ter estudado tanto como eu estudei, alcançar espaços que não eram pensados a mim e ter um destaque nos lugares que eu atuo, isso já era muito prazeroso para mim. Vim para Portugal e aí começar a me destacar aqui, sair em mídias aqui, aí fui convidado para dar uma entrevista para a Espanha, começaram a me pedir para eu fazer as minhas lives, entendeu? E foi aí que eu comecei no ano passado. Então, inicialmente a minha ideia é trazer pautas relevantes, assim como esse papo com você, por exemplo, que para mim foi extremamente interessante, está sendo, né? Estamos acabando, mas a minha ideia era essa inicialmente, não é ser famoso, não é ganhar seguidor, não é essas coisas. Se alguém quiser me seguir, tá lá no meu Instagram, @VitorMercuriano com Y. Mas o que acontece? A minha ideia é trazer um papo relevante, um papo bacana. Então eu precisava, como o povo me pedia, eu precisava de alguém que tivesse um pouco mais de notoriedade do que eu, né? E aí comecei a falar com algumas pessoas que já tinham contato. E aí, quando começaram a dizer sim, começaram a dizer sim. E aí começou a acontecer. E aí eu saí para fora do país, aí eu já fiz com o ex-bailarino da Madonna, a última que eu fiz foi com o Zookeeper Chad, lá da Austrália, mas já fiz com o Mark Bryan, na Alemanha, e aí no Brasil eu fiz com a Vânia Abreu, fiz com a Carla Vise, que está aqui em Portugal, inclusive, fiz com a Raquel Ripani, da Globo, fiz com algumas pessoas bem bacanas, o Fernando Torquato, eu fiz também.
foi bem bacana, assim. A ideia, eu não tenho uma regra. Eu tenho uma live essa semana, no próximo sábado, que eu ainda não anunciei, né? Surpresa, vou postar o card amanhã ou depois. Mas é surpresa, é uma surpresa muito especial do coração. E a ideia é trazer um papo interessante, não tem uma regra específica. Eu preciso de um papo interessante. Que as pessoas depois, que mesmo que não assistam na hora, que depois elas cheguem lá e vejam que aquele foi um papo bacana. Enfim, essa que é a minha ideia. Eu espero estar passando a mensagem. Com certeza. Vitor, quero te agradecer imensamente, te dizer que sua história, sua trajetória é uma inspiração e que é muito prazeroso para mim conversar com pessoas que trazem olha, vamos pensar de um jeito diferente, que trazem essas novas propostas de caminho para o pensamento. Eu acho que isso é um valor, assim, é um ouro que a gente tem, um tesouro que a gente tem, que eu tenho o privilégio de ter acesso e que eu fico muito feliz de compartilhar com quem está assistindo a gente agora e com quem também vai assistir a gente depois. Obrigado de verdade. Obrigado a você é uma pessoa muito inteligente também, tá? Só para pontuar, você é uma pessoa muito inteligente que, para além de saber, você também puxa do seu convidado, que ele traga também o que ele trouxe. E assim, eu senti isso aqui. Parabéns pela condução da sua live. Foi um prazer muito grande para mim estar aqui. Estou muito feliz. Muito obrigado. Obrigado de verdade. Pessoal, sigam o Vitor Mercuriano. Para quem não conhece o curso de línguas, siga aqui. Na quinta-feira é só avisar para todo mundo que ainda não tem um horário batido do martelo, mas eu vou dar um aulão aqui de pronúncia. Então, preparem aí espaço na sala e se liguem aqui. Vitor, obrigado. O Ferreira Miguel está dizendo que foi um show e é verdade, foi um show mesmo. Miguel, obrigado. Muito obrigado. Eu acho que o Ferreira Miguel é o Sula, um amigo meu. O tijolo parede, food for thought. Obrigado, tijolo amarelos, né? Tijolos amarelos. Tijolos amarelos, obrigado. Mariana, amiga querida. Obrigado, a gente se fala muito em breve. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, beijão. Outro.